Diz assim então, irmãos, a preciosa palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Amém. Oremos, queridos, mais uma vez. Rogamos ao Senhor, a Deus, pelas nossas reais necessidades, para que o Senhor receba a nossa adoração. Rogamos ao Senhor perdão dos nossos pecados. Rogamos ao Senhor agora, Pai, que nos encha com a Tua palavra, Pai. Revelação especial do Senhor a nós. O Senhor se comunica com o seu povo, o Senhor nos ama, se comunica, Pai, com o seu povo através de Sua palavra. Pela exclusividade, não de outra maneira mais, mas pela Tua palavra, Pai. As insondáveis riquezas do Teu Filho estão reveladas em Tua palavra. Pai, desvenda pela palavra, Pai, falada aos nossos corações. Com o auxílio do Teu Santo Espírito nos vivificando, Pai. Precisamos do Teu Santo Espírito para que mova e transforme os nossos corações. Para que salve pecadores, Pai, nessa noite. Para que reavive, Pai, esse dom que há em nós. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Pela Tua Santa Igreja, Pai, edifica-nos. Amém. Irmãos, muito se fala sobre promessa. Promessa e promessa e promessa. A gente já ouviu falar muito isso dentro do âmbito evangélico. E se fala muito, eu creio na promessa, eu creio na promessa. Que promessa que você está falando? E a promessa muitas vezes é do amor que não chegou ainda, ou do amor que vai voltar, ou a promessa de uma cura, de uma doença diagnosticada como incurável, né? Ainda que nós creiamos sim no poder sobrenatural de Deus, ou na promessa de que a sua condição financeira vai melhorar. Então, na grande maioria das vezes, infelizmente, a palavra de promessa é sempre pelas coisas materiais e terrenas mesmo, coisas daqui dessa vida. Mas a maior promessa de Deus em sua Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Sempre quando nós ouvimos falar sobre eu falei isso de manhã, né? Tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele. Nós ouvimos tudo isso, mas o que nós vivemos tudo é para mim, por meio de mim. Então nós é que somos o centro. Nós desejamos sim, claramente, honra, glória, majestade. Nós desejamos sim. Nós desejamos que Cristo permaneça na cruz. Que bom que é a expiação dos meus pecados. Que bom é que é a minha salvação. Mas que eu seja conduzido nos ombros com coroa de louros e aplausos. Quando se fala de promessa, até mesmo para você que é um cristão reformado, vai soar também, muitas vezes de maneira errônea. Eu creio nas promessas do meu Deus. As promessas de Deus é que o homem ele não iria morrer para sempre. A serpente, o animal mais sagaz, entra no Éden, entra em contato com o homem, engana o homem. Homem, eu quero dizer a raça humana, a representação dos nossos pais. Satanás, com toda a sua sagacidade infernal, destrói, distorce, arrebenta com tudo aquela imagem dada por Deus ao homem, mancha, ele estraga tudo. Deus preserva em seu amor. Deus ele faz agora uma nova aliança. Deus agora ele faz um novo pacto com o homem. Não mais pela obediência de vocês. Não mais pela obediência de vocês, mas pela obediência de um. Por causa da desobediência de um desobedeceu, todos estão
corrompidos, todos estão perdidos. E alguém pode dizer, eu não tenho nada a ver se ele desobedeceu, se o primeiro Adão desobedeceu. Se você se esquiva disso, você também está de fora do segundo Adão, por causa da obediência do segundo Adão. Você foi alcançado. Então a maior promessa é de livrar você do seu maior problema. Nós não damos importância a esse nosso maior problema. Hoje pregou muito bem o seminarista, nos dizendo, nós não comemoramos mais a salvação. Veja, o maior prêmio, a realização da maior promessa é Cristo. Veja, Cristo foi dado desde o Antigo Testamento. De maneira progressiva ele foi revelado. Ele está lá desde o começo. Nós vimos a pregação do Evangelho em Gênesis capítulo 3. Nós vimos uma revelação progressiva e Deus vem falar então em todos os livros da Bíblia, sejam eles os livros históricos, os poéticos, os proféticos, sejam salmos, todo o Antigo Testamento, de maneira progressiva Deus vai revelando o Filho até que chega o ápice, o clímax, a revelação exata do seu ser, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João Batista dissesse, olha a promessa de Deus revelada diante de nós, o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo que tínhamos de maneira fracionada, mas tínhamos. O povo de Deus sempre foi salvo pelo Cordeiro, por Cristo. Sempre foi pela graça, sempre, desde o começo. Agora os nossos olhos veem. Então a exultação e o anúncio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não comemoramos, nós não exultamos. Isso se tornou banal. Eu acordo e se alguém me lembra, você é salvo. Você é um filho de Deus. Você foi justificado. O seu maior problema foi resolvido. Vou dar um exemplo. Alguém está passando por uma situação terrível na sua vida. Se eu disser assim, você tem Cristo, a pessoa vai dar um obrigado muito simples. Tá, muito obrigado. E vai dizer, eu esperava outras palavras. Mas você tem Cristo, dê graças a Deus. Você não tem o dinheiro que você gostaria de ter. Está faltando isso. Você está enfermo. Você tem poucos dias de vida. Graças a Deus que você tem Cristo. Não se comemora. O que se comemora é dinheiro. O que se comemora são prazeres momentâneos. Mas não se comemora o cumprimento da promessa. Parece que de fato nós nunca desejamos. Parece que nós nunca esperamos o cumprimento dessa promessa. Eis que é revelado então, irmãos. Eis que é revelado. Há um povo de língua gentílica. A carta dos hebreus aos hebreus. Ainda não se sabe nem por que foi que colocaram esse nome foi colocado depois. Certamente foi posteriormente colocado. Não se sabe o destinatário da carta precisamente. E não se sabe quem escreveu. Acredita-se que era um costume da época de não se identificar, como nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João não se identificou nem nas suas outras 3 cartas como eu, João. Parece que era uma modéstia não escrever os seus nomes na carta. Mas observe que essa carta ainda tem algo interessante, ela não tem saudação, como as cartas de Paulo, como as outras cartas também. Ela não tem uma saudação, não tem também nada que possa dizer se despedindo, que nos dê algum conhecimento. Por que é que ele não saúda ninguém no começo? Porque também no final ele não se despede, como comumente nós vemos nas outras cartas. A única explicação que tem, a única explicação é o desejo urgente que borbulhava no coração de quem segurou essa caneta, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer essa notícia, para poder mostrar Cristo a um povo que estava tão bem,
Acredita-se que o povo aqui não estava sendo perseguido, acredita-se que foi um período de paz, isso tudo subentende-se, que havia um período de paz, principalmente na capital do mundo, dos cristãos ali em Roma. Então, se estava tudo bem em Roma, se o imperador não estava perseguindo, o Nero perseguidor havia se matado, então houve uma sucessão bem rápida de vários imperadores, e eles passaram um bom tempo ali conservando os cristãos em paz. Então acredita-se que porque o povo de Deus vivia em paz, eles começaram a enfraquecer na fé. Parece, irmãos, que o ser bombardeado pelo povo de Deus na história, nós vimos na história, sempre que o povo de Deus foi bombardeado, parece que é uma peneira. Parece que o povo de Deus, quando sofre, parece que é uma peneira sendo feita para ver quem é que fica, para ver quem de fato são povo de Deus. Então o autor ele quis revelar de maneira efervescente a pessoa de Cristo. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam crer nessa promessa, vocês precisam descansar nessa promessa. Eu preciso dizer a vocês que parem de confiar em ritos e em leis. Eu preciso dizer a vocês que vocês precisam confiar na promessa de Deus, que é Jesus Cristo. Tanto se fala hoje que nós confiamos em Jesus Cristo, sai da nossa boca como gíria um graças a Deus, sai da nossa boca como gíria também um está nas mãos de Deus, sai da nossa boca como gíria um eu confio em Deus. Acredita-se que se tem uma carta que foi escrita para toda a igreja, para todas as eras, é Hebreus. Não há muita discussão teológica de que, para aquele contexto, para aquela situação, como muitos, de maneira ímpia, gostam de tratar a palavra de Deus. Isso não se aplica à nossa cultura, não se aplica à nossa era. Então, Hebreus, ela destrói qualquer falso argumento que possa vir atacá-la. A exaltação da promessa de Deus. Cristo, revelação clara do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos, irmãos, que no capítulo 1, no capítulo 2, o autor ele exalta Jesus Cristo acima dos anjos. A crença que havia nos seres celestiais. Olha, se Cristo ele foi homem, certamente os anjos são superiores, porque os anjos são aqueles que estão a serviço de Deus, mas que eles atuam ali nas regiões celestes, ao redor do trono da graça. Os anjos estão ali ao dispor do Senhor. Cristo ele é maior do que os anjos. No capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, no versículo 2, o autor também faz uma coisa incrível. Ele mostra que Cristo é muito superior a Moisés. Vocês não podem comparar Cristo a Moisés. E do capítulo 4, no versículo 13, ao capítulo 7, versículo 28, ele vai trazer outra revelação que com certeza veio agredir os ouvidos do povo legalista, do povo confiado em obras, em cerimônias. Ele vem mostrar que Cristo é superior aos sacerdotes e até mesmo aqueles sumos sacerdotes. E do capítulo 8 ao versículo 10, mais precisamente, e depois a carta segue, Jesus Cristo é maior que os sacrifícios do Antigo Testamento. Nós precisamos confiar unicamente, descansar unicamente em Jesus Cristo. Os seus esforços, as suas obras, nada disso você vai poder usar como argumento, apresentando-se diante de Deus e dizendo foi por cumprimento disso e daquilo outro, mas por causa da minha união com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o versículo 1, apesar de tecnicamente não ser chamada de epístola, porque não há saudação, podemos crer que é uma carta endereçada à igreja, e como eu disse, a todo o tempo, todas as eras, a nós hoje. Então, Castelo Forte, em nome de Cristo Jesus, toda essa carta, a quanto o Senhor nos conceder de ouvir, sejamos edificados. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha, nós vemos aí o outrora, e nós vemos no versículo 2 o quê? Nos últimos dias. Então o autor quer estabelecer aqui o quê? Um contraste. Claramente um contraste da revelação antes e depois de Cristo.
mas que diziam a mesma coisa. O novo está revelando o antigo. Muitas vezes e maneiras, esses vezes e maneiras que está aí no versículo 1, nós podemos ver como Deus se comunicava ao homem. Deus falou com Adão na viração do dia. Deus conversava com Adão na viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus falou com Abraão através de visões e visitas. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 23, nós vemos que Abraão foi chamado amigo de Deus. Jacó falou com Deus através de um sonho. Deus se comunicou, na verdade, com Jacó através de um sonho. Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, falou com Deus face a face, assim como o homem fala com seu amigo. Deus falou aos pais no passado de muitas maneiras, através dos profetas. Olha, irmãos, a confissão de fé é o nosso símbolo, a confissão de fé de Westminster, nosso símbolo doutrinário. No capítulo 1, no inciso 1, um dos versículos bíblicos que é citado quando fala sobre a Escritura Sagrada é Hebreus capítulo 1, versículo 1. Esse texto que nós acabamos de ler. De muitas maneiras, várias vezes, as profecias nos foram dadas. Hoje de manhã citamos também. Até jumenta falou. Nós sabemos que porque jumenta falou como profecia, uma jumenta não pode ser pregadora hoje. Nós não podemos usar o texto fazendo essa exegese. Uma jumenta falou, então uma jumenta pode ser pregadora, já que ela era profeta no Antigo Testamento. Deus falou de várias maneiras, hoje pela exclusividade do seu Filho. Então nós vamos para João capítulo 1, versículo 1. E o que é que nos diz, irmãos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje ele veio falar através do Filho. E o seu Filho, o Verbo de Deus, ele se fez carne. Jesus Cristo não escreveu uma letra sequer. Jesus Cristo ele não escreveu nenhum evangelho. Sabemos que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do nosso Deus, ele inspirou os homens para que escrevessem. Mas para que vocês entendam, ele mesmo não pegou na pena e aí ele escreveu. A sua vida, a sua obediência, a sua obra, a sua palavra. Essa é a única maneira. Essa é a exclusiva e suficiente maneira de Deus se comunicar com o homem. Cessando então visões, cessando então revelações, cessando então línguas, cessando então sonhos, todos os dons que foram dados de caráter revelacional não têm mais nenhuma utilidade para os nossos dias. Pastor, Deus não é o mesmo? Deus é o mesmo, sim. Ontem, hoje, será eternamente. Está na Bíblia, é isso mesmo. Mas não há necessidade da revelação de Deus dessa maneira e por esse meio. Cessou, porque Deus hoje veio falar através do Filho. Deus falou através dos profetas. Cessou as antigas maneiras de Deus se comunicar com o homem. É isso que diz o nosso símbolo de fé. É isso que diz a Escritura Sagrada. É o que diz. Veja, jumenta não prega mais hoje. E entre outras maneiras como Deus falou no passado, Deus não fala porque Ele fala hoje por intermédio do Seu Filho. E o Seu Filho se faz carne e habita entre nós. Cessou porque não tem mais utilidade.
a exclusividade e a suficiência da palavra de Deus. O versículo 2, irmãos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A nomeação de Filho, irmãos, a pessoa do Filho, ele é o Filho, ele é o herdeiro. E quem é o herdeiro? Ele constituiu herdeiro. Herdeiro de quê? De todas as coisas. Esse todas as coisas é uma referência tirada dos Salmos, sobre nações, confins da terra. Tudo isso foi dado desde os tempos antigos, e está no Antigo Testamento revelado de que tudo isso foi dado a Cristo. O livro de Hebreus, ele é o livro que mais faz menção. Ele cita o Antigo Testamento, ele faz alusão ao Antigo Testamento, ou ele parafraseia, ou ele ecoa o Antigo Testamento, mas são diversas. Está completamente abarrotado de passagens do Antigo Testamento. Então aqui, ter todas as coisas, certamente isso também é tirado do Salmo. Mas veja, irmãos, ele ser o herdeiro significa de que, por direito, Jesus Cristo é dono de tudo aquilo que pertence a seu Pai. Herdeiro é esse que recebe por direito. Muitas vezes eu já falei com alguns filhos, a tua empresa, e o filho diz assim, não, a empresa é do meu pai. Eu digo, não, mas você é o herdeiro, você que vai receber todas as coisas. Você que vai herdar tudo, você que vai ficar no lugar do seu pai. Cuide, inclusive, dessa herança. O Senhor Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros. Ele recebe, ele é herdeiro do Pai e nos coloca como co-herdeiros. Quem não quer ser amigo de um rico? Olha, eu vejo que até a igreja evangélica, o povo pobre gosta de estar junto do povo rico e depois fica reclamando. Como eu escuto isso, gente, em outra igreja? Aquela igreja é desfile de moda. O povo vai para ficar se mostrando. E a minha vontade é dizer, e por que você está lá? Você não está nem prestando atenção na palavra, está prestando atenção na roupa das outras pessoas. As outras pessoas têm condições de ir bonita, de ir cheirosa, e você está com inveja, você está pecando, não está indo para adorar a Deus. Mas ela gosta de estar na igreja do doutor fulano. Ali é o doutor fulano, e ali é o fulano de tal, e ali é aquele. Eu me sinto bem. Quem não quer ser amigo de um rico? Sentar na mesa de um rico, ser chamado para ver talvez, depois do lanche, ser chamado para ir comer com o rico, e a pessoa fica feliz. Eu saí ontem com o doutor fulano. Fomos dados como co-herdeiros do Senhor, de toda a sua herança. Banalizamos, desprezamos, não adoramos o Senhor, não respondemos ao Senhor em amor. Nós somos herdeiros, ou seja, co-herdeiros, porque Cristo nos outorga isso, porque Ele nos dá isso. Ele diz, olha, vocês também são filhos, vocês também são irmãos, são da mesma família, então vocês são herdeiros. Salmo capítulo 2. Abra sua Bíblia, meu irmão. Salmo capítulo 2. Salmo que nós cantamos aqui na igreja. Salmo 2, versículo 8 diz assim o Senhor: pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, nações e extremidades da terra são esse aí, todas as coisas. Mas observe, irmãos, que esse Salmo capítulo 2, o Salmo messiânico, no versículo 8, ele está escatologicamente falando sobre o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Observe que depois, escatologicamente, deixa eu explicar, o estudo das últimas coisas, a escatologia, o estudo dos últimos dias, dos fins dos tempos. Isso aponta, então, para aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. O governo dele, logo no versículo 9, vai dizer que com vara de ferro ele vai reger. Ou seja, o Senhor, ele governa absoluto, mas
Com vara de ferro ele vai reger o seu domínio sobre tudo e sobre todos. O domínio de Cristo. Herança, irmãos, inclusive, é um tema-chave no livro de Hebreus. A gente vai aqui para Hebreus, no capítulo 1 ainda, no versículo 14. Nós vamos ver, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Observe uma das coisas da herança, a salvação. Então, se a gente for para o capítulo 6 de Hebreus, versículo 12, versículo 17, o capítulo 9, versículo 15, o capítulo 11, versículo 7, versículo 8, o capítulo 12, versículo 17, nós vamos ver sempre falando sobre herança. Irmãos, herança, ou seja, a riqueza, o prêmio que será dado a todo aquele que crê, todo aquele que for unido a Cristo, todo aquele que receber como Pai, Senhor e Salvador de nossas vidas. É apresentado então as insondáveis riquezas de Cristo, e você pode sair daqui hoje rico, mas desprezamos essa riqueza, porque o nosso tesouro está amanhã no trabalho. O nosso tesouro, de fato, é aquilo que nós vamos correr amanhã no dia a dia. É onde o nosso coração pulsa e diligentemente nos levantamos com todo vigor, mais cedo do que vir para a escola bíblica dominical, mais cedo do que vir para o culto pela manhã. Observe que você acorda com muito mais vigor, muito mais cedo amanhã, para ir buscar o seu tesouro. Veja, você é a pessoa mais pobre do mundo. A pessoa mais pobre do mundo. Até porque a sua eternidade é na miséria, é na desgraça, se você não é alvo da graça do Senhor. Se você hoje não sai daqui seguro dessa graça. Veja só, você não é merecedor. Quando eu falo aqui na frente, eu não estou dizendo você pode se tornar merecedor. Não, mas porque Cristo, Ele te dá. Mas como? De graça, é de graça. Só que essa graça, ela vai tomar conta de toda a tua vida. E tu vai viver uma vida, todos os dias da tua vida, agradecido a esse teu Senhor. Vivendo por essa graça, vivendo por causa dessa herança. Nos últimos dias, Ele veio falar através do Filho, a quem Ele mesmo, Deus, constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, é como se Ele dissesse assim: a herança que eu estou falando, ainda que vocês não consigam identificar, vocês não conseguem visualizar, vocês estão falando de dinheiro, vocês estão pensando em dinheiro, vocês estão pensando nessas coisas pequenas. Ele deu o universo. Ele é herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha, esse Cristo que recebeu como herança, Ele estava lá quando o universo foi feito. E alguém pode querer dizer agora, realmente Ele é poderoso, realmente Ele é muito rico, essa é a propriedade dEle, é isso que Ele tem, eu quero ser amigo dEle. Ainda assim o seu coração não desperta. Parece que eu estou contando uma novela. Parece que é uma historinha perigosa, né? Por meio dele foi feito o universo. Ele é dono de tudo isso. Para que inclusive recebamos dele. O versículo 3, irmãos, vai dizer: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, ele é o resplendor. Eu não gostaria de usar um exemplo que eu ouvi de um comentarista, mas eu vou reproduzir, mas eu não fico muito confortável, de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a lua que reflete o sol. Só que a lua não tem luz própria. Eu entendo o que o Espírito Santo quer nos falar, o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Ainda que seja uma coisa tão complicada, mas eu atribuí, é por isso que eu não gosto muito de ilustrações, eu temo ilustrações.
Mas um dos exemplos que um dos comentaristas usaram foi: ele vai refletir como a lua reflete a luz do sol. Eu acredito que ele tenha luz própria. A outra ilustração que eu fico mais confortável ele é uma xerox. Mas, sendo ainda xerox a mesma coisa do seu pai, eles são duas pessoas. E a complexidade da Trindade jamais será entendida, porque a nossa mente ela é limitadíssima, finita. Quando nós formos glorificados, aí eu acredito que nós entenderemos. Quando estivermos na glória, porque nós teremos um corpo glorificado, a nossa mente glorificada, aí nós poderemos entender a Trindade. Inclusive, até abrindo um parênteses aqui, nós conseguiríamos lembrar daqueles que negligenciaram tão grande salvação, sem que possamos nos entristecer. Já que eu falei do estado da glorificação, que alguém vai dizer, não, porque a gente não vai lembrar. A Bíblia diz que vai lembrar. Como é que eu vou lembrar e não vou me entristecer? Porque no céu não haverá tristeza. Você vai estar com um olhar glorificado, os olhos iguais ao do Senhor. Então você vai olhar para tudo e vai exaltar o nome do Senhor e se alegrar e exultar. Como você vai fazer isso? Não, com a sua mente, o seu coração de hoje, não, é impossível. Mas observe, queridos, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O termo usado aqui, logicamente que o texto foi escrito no grego, as pessoas entendiam bem o que essa expressão significava. Era o cunho da moeda. Quando colocavam a imagem de um imperador, a imagem de um rei na moeda, é essa expressão. Olha, você já ouviu falar do grande imperador, você já ouviu falar da majestade. Essa que está impressa aqui. Jesus Cristo é aquele que revela com exatidão o ser de Deus. Deus é Espírito, mas aí Jesus Cristo como homem, ele revela o Pai. Olha, não é pela humanidade, não é simplesmente pela forma humana que ele exalta o Pai, mas o Pai ele é exaltado porque da forma humana a divindade. Ele ser a expressão exata do ser de Deus como homem. Irmãos, que maravilha, que maneira maravilhosa de Deus nos salvar. A palavra de Deus, o Verbo se encarna, Cristo, ele que por proferir todas as coisas veio a existir. O Deus, haja luz e houve luz. Nós vamos ver isso. Ele encarna, toma forma de homem, para que cumprisse e na obediência, ainda que na obediência ele possa ser apto a dizer, eu pago pelo preço do meu povo, eu pago pela culpa, me perdoem, eu pago o preço pela culpa do meu povo, daquele que o Pai comprou antes da fundação do mundo, aquele que o Pai o conheceu e o amou antes da fundação do mundo, ou seja, a Santa Igreja. Irmãos, é incrível quando Filipe chega para o Senhor Jesus e ele, satisfeito com tudo aquilo que tinha ouvido, com tudo aquilo que tinha visto, chegar para o Senhor Jesus Cristo e dizer, agora mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Irmãos, olha, quando nós lemos a revelação gradual, progressiva no Antigo Testamento, quando nós conseguimos entender e sabermos que hoje nós temos Cristo e desvalorizamos, quando saber que Ele tabernaculou, Ele habita entre nós, Ele habita em nós, e eu desvalorizo isso. Não são sombras, não são tipos, não são nessas coisas embaçadas que nós vemos o Senhor Jesus Cristo, mas está claro, vive em nós. E nós não valorizamos, nós não vivemos por Ele, para Ele. Cristo não vive em nós, de fato, nós declaramos isso, mas Ele não vive em nós. O que é que Romanos disse, nós lemos hoje? Quer vivamos, quer morramos, para o Senhor. Vivemos e morremos.
Então Filipe, com todo o seu entusiasmo, imagina a exultação dele de ter ouvido, de ter visto. Se o Senhor me mostrar mais uma coisa, veja, é o evangélico hoje, para que eu entregue a minha vida, ou talvez você que está amarrado ainda, que diz, não, eu não vou entregar a minha vida ao Senhor porque estou precisando organizar algumas coisas, e todos os dias você promete que vai receber essa herança do Senhor. Você vai ser um herdeiro, todo dia você se compromete em fazer isso. Está faltando alguma coisa. Mostra-nos o Pai. E aí eu estou satisfeito, foi o que Filipe disse. A revelação exata do ser de Deus, frente a frente com Filipe. E vivendo, olha, acorda, dorme, vê, fala, sente. Eu não estou satisfeito. Mostra-nos o Pai, Cristo, e isso vai ser suficiente. Olha a resposta, irmãos. Eu me identifico, irmãos. Eu me identifico demais com isso. Eu identifico a igreja, eu identifico a Castelo Forte. Eu estou tanto tempo com você, Filipe, e você não me conhece. Eu estou tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido. Há tanto tempo que essa igreja prega e expõe a palavra de Deus, a palavra de Deus que já está revelada, só expomos, assim diz o Senhor. E eu não entendo por que é que você não consagra a sua vida ao Senhor de uma vez por todas. Eu não entendo que herança é essa que você tem mundana, que herança satânica é essa que você não quer largar, que você não quer se desprender. Que compromisso é esse com o erro? Que compromisso é esse com a sua falsa segurança de que você tem a sua religião, de que vai chegar a Deus? Eu estou tanto tempo com você e vocês não me têm conhecido. A suficiência, irmãos, a suficiência está entre nós. Aquilo que pode nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra, ou seja, para viver uma vida que agora agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Eu não me entrego a ela. Eu ainda continuo esperando algo mais. Irmãos, Ele, versículo 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Irmãos, esse todas as coisas aqui também pode ser tirado, como eu disse, a terra, os céus, as extremidades da terra, tudo, o planeta. Mas ele mais precisamente quer falar aqui a condução da história. Olha, sustentando a história da humanidade e mais precisamente sustentando a história da tua vida. Você não gosta de ouvir isso naquelas pregações, né? O Senhor, Ele conhece a tua vida, Ele tá lhe acompanhando. Isso é uma verdade, meu irmão. Desde o teu nascimento até a tua morte, todos os teus dias contados, não cai um cabelo da tua cabeça que o Senhor não saiba. Ele não se descuida, Ele não desvia os olhos. Agora vê, eu tenho o meu Senhor e o meu Pai, que eu herdei toda a riqueza dele olhando para mim. Isso infunde em mim, sabe o quê? Alegria, segurança. Agora saber que Ele sustenta todas as coisas, saber que Ele sustenta a história da vida que eu tenho de rebeldia, ainda hoje. Eu vou sair daqui hoje rebelde. Ele conhece a tua história. Ele sustenta inclusive a tua rebeldia. Ele sustentou a rebeldia de Faraó, para que a glória dele fosse manifesta. Ou você acha que porque você é rebelde ainda, porque você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, você acha que isso arranca um pouco da sua glória?
Você acha que Deus está tristinho porque você não quer servi-lo, não quer adorá-lo, porque você não quer entregar a sua vida a Ele, porque você quer permanecer nesse cristianismo medíocre que você crê que é cristianismo? Você sabe que não é. Você se engana porque você tem um Deus no seu ventre que te conforta e que diz que é. Essa voz diabólica que fala na tua consciência: tá bom, isso que Ele está pedindo é demais, não é bem assim. Coma, é certo que não morrereis. Essa é a voz que sussurra no teu ouvido. Ele diz que sustenta todas as coisas. E aí vai dizer, pela palavra do seu poder, tudo, absolutamente tudo foi criado e é governado ainda, nada foge do seu domínio. Pela palavra do seu poder, fazendo menção a Gênesis, fazendo menção aqui então ao início de tudo, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Salmo 110, no versículo 1, se eu não tiver anotado errado, irmãos. Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O lugar de mais alta honra, não literalmente que Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus, mas Ele foi colocado no lugar de mais alta honra. Ele não foi colocado depois ou abaixo, mas no lugar de mais alta honra. Governando. Você segue o Salmo no versículo 2, você vai ver de maneira rígida e áspera Ele vai reger os impenitentes e os orgulhosos. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Segunda Samuel, capítulo 7, irmãos. Segunda Samuel, capítulo 7, no versículo 9. Nós vemos o tipo de Cristo. Cristo como uma sombra. O nome. Não o nome próprio, irmão, mas a pessoa dele. 2 Samuel capítulo 7, no versículo 9. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Ainda em 2 Samuel capítulo 7, no versículo 13 agora. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Amém. Versículo 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, resgatando do Egito, resgatando da escravidão, do jugo, do pecado, o Senhor Jesus Cristo. Ainda o versículo 26. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É isso que diz o versículo 4. É isso que diz o nosso último versículo. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
2 Samuel, os Salmos, Êxodo, Tiago, livro do Antigo Testamento, tudo que declara acerca, tudo que nós lemos aqui, tantas outras coisas que eu poderia ler, daquilo que fala, que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Agora aqui é clara a exaltação. É clara a exaltação da promessa. Em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz então: e são elas mesmas que testificam de mim. Examine as Escrituras, porque a salvação vai estar aí. Elas falam sobre mim. O Antigo Testamento, ele fala sobre mim. Então há a exaltação agora, o clímax, a culminação de toda a revelação progressiva em Cristo. Nos primeiros versículos desse livro. A promessa que eu creio, irmãos, a promessa que eu aguardo, a promessa que eu saio daqui com ela, como herdeiro dela. Irmãos, em 4 orações, nós podemos ver no versículo 3 e no versículo 4. Irmãos, primeira oração, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, dessa promessa, você deve desejá-la todo dia e confiar nela todos os dias. É de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a pessoa dele. Você vai confiar na pessoa, para que você seja herdeiro, você vai confiar na pessoa dele. Olha, irmãos, ele vai dizer, o texto vai dizer que Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é aquele que, o nome pelo qual tudo foi criado. Ele é o nome pelo qual o Pai exalta, o qual o Espírito exalta. Se Ele é, nós, a igreja, precisamos exaltá-lo, nós precisamos servi-lo, e não uma promessa da boca para fora. Se nós cremos que Ele é, e Ele é a expressão exata do ser de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que nós podemos ser herdeiros, e se nós queremos confiar nessa promessa, nós precisamos servi-lo, confiar nele. Uma segunda coisa, irmãos, da oração desses versículos, fala que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está governando as nossas vidas. Corra você para um lado, corra para o outro, permaneça na rebeldia ou entregue-se a Ele. Tudo está sobre o seu governo. Então, Ele sustenta, Ele governa. E uma terceira coisa é aquilo que Ele fez, ou seja, a sua obra. A sua obra, irmãos, a sua pessoa, a sua obra. Diz o texto, irmãos, havendo feito a purificação dos pecados. Havendo feito a purificação. Irmãos, ele já fez a purificação dos pecados. Veja, que isso não soe banal. O pecado de amanhã. O pecado da tua vida toda. Você vai dizer, eu quero essa garantia para mim. Eu quero essa garantia para mim. Eu estou falando que pode soar banal porque pode ser uma licença para pecar. Alguém não vai dizer, se é assim, então vamos pecar, não é isso? De modo nenhum. Ele fez a expiação pelos nossos pecados. De que maneira, irmãos, Ele purificou o seu povo? De que maneira Ele nos purificou? Com o sangue. Com o seu próprio sangue, irmãos. Os ouvintes aqui, os leitores, poderiam dizer, rapaz, o sacerdote, para poder fazer expiação num dia específico do pecado do povo, só o sacerdote poderia purificar o pecado do povo, expiar o pecado do povo através daquele cordeiro que iria morrer. Ele primeiro tinha que fazer pelos pecados dele. Porque o sacerdote, o seu sacrifício, aquele rito, era imperfeito. Ele era pecador também. Ele precisava primeiro purificar o seu pecado, para que ele pudesse fazer expiação pelo pecado dos outros. O
Senhor Jesus Cristo, Ele é puro, perfeito. Ele é o sumo sacerdote. Mas veja que a obra é toda dele. A obra é toda dele. Ele também é o sacrifício. Então, assim da mesma maneira como era feito, a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que a imundícia, a culpa, a sujeira do pecador estava sobre aquele animal, e aquele animal puro, aquele animal sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. A pureza dele passava para aquele do qual ofereceu o sacrifício. A imputação no animal da culpa, da transgressão, da sujeira, do pecado, e a purificação ali em nós. E aí nós já aprendemos aqui, né? A coisa era tão feita com tanto temor, a coisa era feita com tanta esperança, que era empurrada com tanta força a cabeça daquele animal. Alguém vai dizer, é para ele não correr. O cordeiro, quando vai morrer, alguém já até escutou isso, né? Eu vi esses dias. O cordeiro é um animal que ele não se debate, ele não grita, ele não fica berrando, não emite ruído algum. E simplesmente ele é degolado. Como ovelha muda, ele vai ao matadouro. Não abriu a sua boca, fazendo expiação assim pelos nossos pecados. Então o texto hebraico vai nos mostrar no original que era com tanta força que o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, que ficava marcada a mão dele. A segurança que ele tinha de que aquele animal ia pagar, ele vai me livrar da minha culpa. Eu não vou ter culpa diante de Deus. Eu vou resolver o meu problema. Eu vou herdar a pureza do Senhor Jesus Cristo, representada nesse ritual aqui, nesse sacrifício. Então eu imagino o desespero daquele sacerdote. Eu imagino o desespero dele. A força com que ele empurrava a cabeça desse animal, ele degolava. Ele precisava ver aquele sangue sendo derramado sobre a tampa do propiciatório. O alívio dele, o alívio daquele que levou o animal para que pudesse fazer a expiação. O alívio daquelas pessoas naquele dia especial que levavam seus animais. Para aquele culto, né? Imagina que culto. Você vai chegando perto, só escuta os barulhos do povo, aquele fedor de sangue, aquela coisa. Hoje, em Cristo Jesus, tudo simplificado. Desprezar essa promessa. Veja, tendo purificado os pecados, então a sua obra, ele se torna. O que é que ele se torna? Aquele que habita na majestade, nas alturas, à direita do Pai. Veja, ele se torna aquele que vai permanecer até o último dia de nossas vidas, advogando em nosso favor. Ele se torna aquele que, o único que pode junto do Pai dizer, aquele é justo porque eu o justifiquei. Eu declaro justo aquele porque ele confia em mim, e não no seu próprio arrependimento, e não no seu jeito de ser crente, e não no seu jeito de adorar a Deus, e não no jeito opcional de servir a Cristo quando lhe for conveniente. Ele é, irmãos, ele sustenta, ele governa. E em sua obra, ele fez expiação, tornando-se aquele que nos traz segurança e que nos traz paz, o justo e o justificador de nossas vidas. Que maravilha, irmãos, que promessa, que herança. Saímos daqui hoje, irmãos, confiados em quê? O que é que você tem de tão especial? O que é que você tem de tão rico que você confia tanto nisso? O que é que acontece quando você sai daqui? O teu dia amanhã foi apenas uma programação no domingo, não é isso?
Foi mais um culto, foi mais uma pregação. Veja o que é que você despreza nessa noite. A posição de co-herdeiro das promessas do Senhor Todo-Poderoso. Se tornar juntamente com Cristo, unido a Cristo, ser co-herdeiro das promessas do Senhor. De confiar nele. Essa é a sua maior promessa. Una-se àquele que é, aquele que governa, aquele que permanece até o fim, justificando você de todos os seus pecados, fazendo com que você se torne aceito por Deus e unido a Deus na aliança e no pacto que Ele fez conosco. Junte-se ao Senhor, receba-o como Salvador de sua vida. Amém?